Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Edson Martins e estamos estudando a revista Lições Bíblicas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que neste segundo trimestre de 2022 faz abordagem sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje teremos a aula de número 13, que tem por título A Verdadeira Identidade do Cristão. Aproveitando o ensejo, gostaria de pedir a você que nos acompanha que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no canal, deixe o seu like e acione o sininho para receber todas as notificações. Também gostaria de agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo ar que eu respiro, pelo falar neste momento. Também ao meu amado irmão em Cristo, professor Divanei Fernandes, mentor e criador desse projeto abençoado Crente Docente, que só tem muito a crescer. Em nome de Jesus, irá com certeza abençoar muitas vidas, desde o professor que nunca deu aula, ao que ainda vai dar aula, e também a você, aluno, que é dedicado ao ensino da palavra. Sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula, a verdadeira identidade do cristão. Como de costume, vamos ler texto áureo. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mateus, capítulo 7, versículo 21. A verdade prática fala o seguinte: no reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. A leitura bíblica em classe, ela encontra-se em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 27. Vou ler rapidamente. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O comentarista da revista Pastor Osiel Gomes nos traz a seguinte comparação à luz da Bíblia. Nós precisamos fazer a diferença, vivendo como sal e luz. Neste mundo tão tenebroso, queridos e amados irmãos, não basta, meu querido professor, meu querido aluno, você que nos dá a honra de, nestes alguns minutos, ouvir esse ensinamento da palavra, um tema tão evidente nos nossos dias atuais, porque às vezes não diferenciamos quem é crente, quem é cristão, quem é crente, quem acredita, quem é cristão, vamos ver mais na frente a origem da palavra, mas quem segue é Cristo. Não basta dizer que é crente, proferir o nome de Jesus e ouvir suas palavras. É preciso mais. Praticar o que se aprendeu com o Mestre Jesus. É isso que o comentarista da revista Pastor Osiel Gomes, com muita graça, tem passado aqui para
nós professores e alunos. Então, chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Infelizmente, porém, felizmente, porque temos a ciência que aprendemos desde a primeira lição até hoje, a 13ª lição, que fala sobre a verdadeira identidade do cristão dentro do Sermão do Monte, aonde veremos que foi uma grande pregação que Jesus Cristo passou e está relatado no livro de Mateus. Em sua mensagem conclusiva, nosso Senhor nos mostra assim, como também para todos os discípulos, que nós devemos fazer a diferença no mundo. Aí vem o seguinte fato: por que devemos ser diferentes? Somos diferentes? Vemos que essa diferença não pode ser só em palavras, mas principalmente no modo de viver. É preciso ouvir, praticar o que Jesus ensinou. Nisso consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Cristo. Meu querido irmão e amado, se você está na igreja há algum tempo, se você congrega, se você frequenta a escola bíblica dominical, culto de domingo, na quarta, na terça, você simplesmente não se identifica ou não consegue refletir a Cristo. Essa lição é uma lição importantíssima para que nós possamos refletir a respeito da identidade do cristão. Gostaria de rapidamente pegar duas palavras dentro do tema da lição. Identidade. Identidade, fiz uma rápida pesquisa, que é um substantivo feminino. Ele fala sobre qualidade do que é idêntico. E ele também fala que é um conjunto de qualidades e das características particulares de uma pessoa que se torna possível a sua identificação ou reconhecimento. Então, se o cristão ele é um verdadeiro, ele tem uma identidade verdadeira com Cristo, ele tem uma qualidade de Cristo. Ele tem características particulares de Cristo. Em 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo ele nos diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A outra palavra que eu peguei para analisarmos é a palavra cristão. Eu vou ler aqui Atos 11, de 25 e 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Olha que interessante. Aí nós temos a lição sobre a verdadeira identidade do cristão. E agora nós temos em especial a palavra cristão, dentro do que cerne a palavra do Senhor, para título de conhecimento, a primeira vez que os cristãos foram chamados por esse nome foi em Antioquia, quando Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Ainda Saulo, cabe ressaltar que ainda era Saulo. Porém, eles ficaram ali ensinando a várias pessoas. Olha que interessante, voltando ainda para o ensino da palavra e de Cristo, falando sobre Jesus. Vamos iniciar aqui dando no primeiro ponto da nossa lição, que é a condenação dos falsos seguidores de Cristo. Ponto 1. Uma fé só de palavras é uma pergunta. Uma fé só de palavras? Mateus, capítulo 7, versículo 1, fala. O texto diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Esse é o texto. Então, procuramos às vezes, em nosso labuta, nossa vida cristã, temos algumas interrogações, mas Senhor, será que aquele tal irmão, será que aquela tal irmã está realmente falando de ti? Será que ele é falso seguidor de Cristo? Será que não cabe a nós julgarmos? Apesar que essa lição
ela tem muito um cunho doutrinário, mas dentro do que cerne a palavra do Senhor Jesus, dentro do olhar pedagógico, vamos conduzir essa lição dentro do que o Senhor nos tem nos dado. No reino de Deus, apenas expressar palavras em seu nome não basta. Ou seja, quando você tem atitudes ou você só expressa, não adianta, é o que a palavra está nos dizendo. É preciso colocar em prática. E é o que sempre dizemos, que na igreja nós fortalecemos nossa fé e fora da igreja nós edificamos a nossa fé. Nós manifestamos a nossa fé, nós dentro da igreja nós fortalecemos e edificamos e fora da igreja nós divulgamos, nós proclamamos a nossa fé através da nossa vida, da nossa coerência, do nosso andar, do nosso falar. Por isso o apóstolo Paulo escreve que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas principalmente em virtude. É interessante falar isso porque, digamos, quem nunca ou em algum momento chegou a alguma repartição e alguém chegou para você após algum tempo e falou para você, meu querido, você tem algo diferente, você é crente, você é irmão, você... Então, eu acredito que neste momento você já foi tocado e alguém já te perguntou e você falou, não, eu sou cristão, sigo a Cristo, sou evangélico, e o Senhor ele reflete essa luz, ele nos dá essa candeia, né? Essa candeia que cada um de nós levamos consigo nos nossas atitudes, nas nossas virtudes, no que fazemos, no que pensamos, até no olhar podemos dizer assim. O apóstolo João também ensina que não devemos amar só de palavras, mas por obras e em verdade. Se nós, meus queridos, só amarmos de palavra, tivermos várias atitudes, 1 João 3,18 fala sobre isso, e não tivermos o amor, não tivermos a gentileza de efetuar, de dar a mão, ajudar em alguns momentos que o seu coração pede, então não seremos um verdadeiro cristão. O Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera. Romanos 9, 10, de 9 a 10 fala sobre isso. O apóstolo Paulo ainda reforça que a confissão verbal sincera também resulta num coração transformado. Ou seja, a partir do momento que você aceita Cristo, confessa verbalmente, de coração sincero, você está adquirindo a identidade de Cristo, o DNA de Cristo na sua vida. Ponto 2. Os milagres não transformam o caráter. Olha que interessante. Milagres. Hoje no neopentecostalismo que vivemos, somos muito movidos a expressarmos ou a termos o sentimento de que os milagres eles nos conduzem ali a... Sim, a palavra de Deus diz que ele fortalece a nossa fé, edifica a nossa fé. Mas, infelizmente, muitos pensam que a realização de grandes milagres desenvolve um verdadeiro cristão em você. Ele fortifica a nossa fé. Como eu posso explicar melhor? Grandes milagres em nome de Cristo é a prova de que Deus está fazendo a vontade dele na sua vida, na vida de cada irmão. Ok? Mas os milagres não transformam o caráter. É por isso que quando Jesus fazia os seus milagres, ele primeiro salvava, ele primeiro perdoava os pecados, logo após ele curava, ele sarava. Ok? Dando prosseguimento aqui, o nosso Senhor mostra que haverá condenação aos falsos seguidores de Cristo. Olha que pesado, né? Veja, irmão, nós temos uma porcentagem boa de cristão no nosso Brasil,
no mundo. Mas será que todos realmente seguem a Cristo? Pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino dos céus. Vejamos que em Mateus 25, 31 a 46, relata sobre isso. Eles não cuidam de desenvolver um caráter cristão. Em Gálatas 5 e 22 a 24 também fala sobre isso. Quando um cristão está na casa do Senhor e ele não procura as coisas, as virtudes do céu, ele não procura o alimento espiritual, ele não procura se encher do Espírito Santo para que dentro dele venha fluir, como o apóstolo João fala, que dentro de nós vai fluir rios de águas vivas. São os verdadeiros momentos que podemos pensar que somos e ter certeza que somos verdadeiros cristãos. Quando algo diferente acontece no nosso vizinho, no nosso condomínio, no nosso trabalho, ao refletirmos Cristo, ao nos comunicarmos, ao falarmos com um irmão da igreja, que muitas vezes não temos até muita infinidade, mas o Senhor Jesus Cristo transforma o nosso caráter, Ele transforma, e só assim nós seremos um verdadeiro cristão. Fazer a vontade do Pai também define se somos um verdadeiro cristão. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazer a sua vontade. Mas aquele que faz a vontade do Pai que estás no céu, Mateus 7, 21. É interessante falar sobre isso, porque quando fazemos a vontade do Pai, nós adquirimos aquela que podemos dizer como costume, como obediência, como o fazer, o santo, o estar na santidade, se santificar ao Senhor. Automaticamente nós adquirimos uma determinação, uma escolha ativa, uma inclinação, um desejo de fazer. E o Espírito Santo de Deus, ele vai nos limpando, ele vai nos convencendo, nos confortando, e vamos adquirindo ali as características para termos a identidade de Cristo. Por isso devemos orar a Deus. Assim, seja feita a tua vontade. É interessante como o Sermão do Monte fala sempre a tua vontade. Podemos aprender a partir desse momento, no decorrer de todas as lições que foi ministrada, a palavra tua vontade, em Mateus 6 e 10, de 26 a 39, ele decorre sobre tudo, sobre essa palavra, tua vontade. A tua vontade, o Pai quer que nós façamos a vontade dele. Só fazendo a vontade do Pai é que estamos aptos a entrarmos e a sermos identificados como um verdadeiro cristão. É a vontade do Pai e o Espírito Santo produzindo um verdadeiro caráter de Cristo em nós. Portanto, até os próprios salmistas, ele nos ensina a fazer a vontade do Pai. Pois tu és o meu Deus, assim os salmistas oram. Agora vamos iniciar o tópico 2. Em quem estamos alicerçados? Dentro do contexto, meu querido e minha querida, que nos dá o prazer de ouvir essa lição, em quem estamos alicerçados para sermos um verdadeiro cristão? É uma pergunta. Alicerçado começa pelo ouvir, ponto 1. Sim, ouvir, é o que estamos fazendo agora. Deus está tocando no seu coração agora e dizendo, eu estou ouvindo a palavra do Senhor sobre um verdadeiro cristão. E a própria lição fala sobre alicerçar em ouvir. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo é preciso ouvir a sua palavra. Mateus capítulo 7, 24. As suas palavras são eternas, espírito e vida. Em João 6, 33 a 68 fala, as minhas palavras, quando o Senhor fala sobre as palavras dele, que ela é incutida, é o logos no grego.
No texto ele se encontra como o genitivo, que é um modo gramatical do grego, que eu não vou entrar nesse detalhe do grego porque não tenho muita propriedade para falar sobre grego, mas o que interessa neste momento na lição, para nosso entendimento, em que estamos alicerçados? No ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Ponto 1. Assim, os que creem, querem construir a sua casa espiritual precisam de ouvir um exemplo. Um grande engenheiro da eternidade. Quem pode ser considerado um grande engenheiro da eternidade? Somente Jesus Cristo pode ser considerado um grande engenheiro da eternidade. Porque a partir do momento que ele nos deu vários subsídios dentro do Sermão do Monte, onde nós podemos considerar como uma das maiores pregações, ensinamentos ético, cristão, que Cristo passou para nós. Não adianta nós nos debruçarmos em vãs filosofias, porque nos dias atuais, nos dias conturbados, que existe uma guerra espiritual, mental, deturbação do tradicionalismo cristão, de entendermos o que é realmente que o Senhor quer para a sua igreja. Ponto 2. A importância do bom alicerce. Falando de alicerce, agora vamos falar sobre a importância do bom alicerce. Pelo olhar pedagógico, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma a figura de dois construtores. Um que alicerçou a sua casa sobre a rocha e o outro que alicerçou a sua casa sobre a areia, ou seja, um prudente e um insensato. Essa passagem ela é tão interessante para os nossos dias atuais, porque muitas vezes até cristãos fervorosos, antigos, que têm bastante tempo na casa do Senhor, eles esquecem que cada dia, cada ação e atitude que devemos tomar, devemos estar alicerçados em Cristo. Devemos consultar o Senhor, porque quando vem a chuva, quando vem a tempestade, quando vem a labuta, quando vem as provações, nós devemos estar alicerçados e edificados na rocha. Porém, muitas vezes não é isso que acontece. Acontece que a soberba às vezes vem ao coração do homem, até que estão na igreja, estão na casa do Senhor e acham superiores e que vão conseguir vencer certa provação, e ele edificou a casa dele sobre a areia, e veio a chuva, e veio o vento, e foi grande a sua queda. É interessante falar porque a rocha, ela é algo... Imagina você construir algo sobre a rocha, dá a ideia de que você não vai conseguir. Porém, existe uma grande metáfora em tudo isso, em todas essas duas partes que Cristo falou. A parte metafórica que fala sobre a pedra é firmeza. Ele firmou a casa dele, as ideias dele, ele firmou os passos dele sobre a rocha, ele fortificou, ele fortaleceu. Já a areia é uma metáfora que simboliza, que mostra o fracasso, a instabilidade. Imagina só, qualquer engenheiro nos dias atuais for edificar uma construção sobre a areia, de forma alguma aquela construção irá ficar em pé. 3. A relevância do praticar. Então, a relevância do praticar, escutar a palavra, praticar, são as provas que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. Escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas
de que os discípulos, ou seja, nós, devemos estar prontos e em plena obediência a Deus. Ok? O Senhor Jesus Cristo nos chamou para sermos construtores prudentes de um evangelho puro, santo e genuíno, inteligente, sábio, próspero. Só assim nós devemos tocar, influenciar os nossos amados ouvintes, amigos, vizinhos, com esse reflexo de Cristo em nós. O segundo construtor, que foi o da areia, ele é descrito como insensato, pois não praticava o ensino do mestre. Mais uma vez, reforçando o que falei sobre a metáfora que fala sobre as duas construções e sobre os dois construtores. O motivo pela qual ele não escutou a palavra, ele não leu a palavra, ele não orou, ele não pediu ajuda ao Senhor para construir a casa ali sobre a areia ou sobre a rocha, ou seja, ele deixou de ser um prudente para ser um insensato. Agora eu faço 3 perguntas. Com que tipo de pessoa do Sermão do Monte, meu amado ouvinte, você mais se identifica? Sobre qual fundamento você tem edificado? Na rocha ou na areia? Essas 3 perguntas é interessante que você responda para você mesmo, tá? O Senhor Jesus Cristo, ele trabalha de formas que nós muitas vezes não compreendemos, mas a pergunta foi lançada, a lição está sendo dada e hoje, a partir de agora, você vai pegar essas 3 perguntas e vai responder para você mesmo. Com que tipo de pessoa do Sermão do Monte você mais se identifica? Sobre qual fundamento você tem edificado? Na rocha ou na areia? Caminhando aqui para o ponto 3, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Ponto 1 do ponto 3, Jesus, nosso maior pregador. Como eu falei, Sermão do Monte, particularmente, sem menosprezar a toda parte da Bíblia, mas o Sermão do Monte, ele tem esse encargo sobre a parte que Jesus ele pregava, ele falava, ele mostrou sobre como devemos nos portar diante das situações. Muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte, ou seja, gostam do pregador. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre, que não prega dogmas, não exige oralismo dos seres humanos, mas apenas ensina o amor, as boas-vindas, a moralidade. Interessante, né? Falar sobre isso, porque eu quero o milagre, mas não quero o dono do milagre. É interessante falar sobre isso. As vãs filosofias, todos eles, boa parte, se ramificaram de um pensar, né? O ato de pensar. Por quê, para quê, como, para onde. E os cientistas, eles escondem que existiu um que veio a essa terra, morrer por mim e por você, deu a sua vida, e hoje ele não está morto, ele está vivo e ressuscitou. E dentro da lição que estamos lendo, Jesus é a nossa verdadeira identidade. Esse sim é o nosso maior pregador, nosso maior filósofo, nosso maior professor por excelência, mestre dos mestres, em nome de Jesus. 2. A autoridade do ensino de Cristo. Autoridade do ensino de Cristo. Quando o Senhor concluiu o ensino do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabava de ouvir. É interessante falar sobre isso. Meu amado irmão, imaginamos que
você acabou de ouvir Cristo falar sobre o Sermão do Monte, como você se sentiria? Ele via que o nosso Senhor ensinava com autoridade. Nós, como professores, ensinadores do Evangelho, do ensino de Cristo, devemos sim usar da autoridade de Cristo investida em nós para anunciar, para ensinar, assim como Jesus ensinou. Mateus 28:18 ele fala: toda autoridade me foi dada. E ele pregava exatamente assim. 3. Jesus como nossa identidade. Jesus como nossa identidade. Como eu falei antes, no início da lição, nós íamos ver em quem nós devemos nos espelhar. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestava, veremos e seremos semelhante a Ele. 1 João 3:2. Olha, veremos e seremos semelhante a eles. O que João está nos dizendo? Que nós devemos ser como Jesus. Devemos procurar se portar como Jesus. Ou seja, Jesus é uma referência para todos nós, como nossa identidade cristã e regra de vida. Caminhando já para a nossa conclusão, gostaria de falar sobre um ponto, sobre o Sermão do Monte. É para ser posto em prática. O próprio comentarista, ele fala, e a própria palavra de Deus, ela nos instrui a isso, a não só lermos, a não só falarmos, a não só tentarmos dizermos que estamos ali para fazer, mas e sim praticá-la. Não apenas ser o admirador, o adepto da palavra, ou ficar sobre a superfície da palavra, mas sim mergulhar e entender verdadeiramente que o Sermão do Monte foi um dos grandes ensinamentos que Jesus Cristo deixou para a sua igreja. Olhando, então vemos que quando a virtude do reino tem um padrão elevado e celestial, ou seja, olhando pela ótica humana, queridos amados, não dá para entender, não dá para nós incorporarmos materialmente com o olhar humano, mas com o olhar espiritual nós entendemos que o Sermão do Monte, tudo que foi falado, que Cristo falou sobre a ética neste mundo, ou seja, nós podemos usar nossas características de cidadão do céu aqui na terra ainda, porque nós refletimos a Cristo, porque nós não somos deste plano, nós somos de outro plano, nós estamos numa crescente, somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, porém o caráter e a identidade do cristão ela é forjada na fé de cada cristão, cada um que segue a Cristo. Assim como os cristãos foram chamados pela primeira vez em Antioquia de cristãos porque eles ensinavam a palavra do Senhor e eles estavam ali dedicados à palavra do Senhor. Eu gostaria, para concluir, de agradecer a todos os ouvintes que me deram o prazer de estar conosco nessa humilde e tão importante missão do ensino da palavra, seja ela por qualquer tipo de meio, o canal, propaganda, a bênção do Senhor será propagada sobre a tua vida, será ministrada sobre a sua vida. Ela vai produzir efeitos positivos no crescimento do reino. Só para reforçar, gostaria de convidá-los mais uma vez, você que nos escuta, nos ouve, nos siga nas plataformas digitais, @crentedocente no Instagram, no Facebook o endereço facebook.com/crentedocente e no YouTube é só ativar as notificações para receber as novidades.
Até a próxima aula e a paz do Senhor.